Então, a primeira coisa que eu vou estar falando é sobre, entre as três coisas que te impedem de crescer, a primeira agora que eu vou falar é a falta de clareza da visão, ok? Uma das três coisas que lhe impede de ter crescimento, de produtividade na tua vida, no teu trabalho, na tua família e em muitas das áreas da sua vida, é você não ter o quê? A clareza da visão. Diga, clareza da visão. Então muitas pessoas agem pelo impulso, pela empolgação, amém? E ela não tem realmente um objetivo, um foco, um propósito para aquilo que verdadeiramente ela está buscando em Deus, amém? A pessoa fala assim: olha, eu quero ser bem sucedido no meu trabalho. Tá bom, você quer ser bem sucedido no seu trabalho, mas você já tem uma visão clara de como ser bem sucedido no seu trabalho? Ah não, eu sei que todo mundo faz isso, eu vou fazer também. Aí você vai ser mais um da estatística que se frustra. Está entendendo? Você precisa ter uma clareza na visão. E é o que nós vamos ler aqui agora, ó. Abacuque capítulo 2. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que me responda, e eu terei a minha queixa. Versículo 2. Olha só, aqui é o resumo do que eu estou falando, ó. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão. Faz o quê? Escreve a visão. Você entendeu agora? Escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa como? Até quem passa correndo. A visão tem que ser clara. Você não pode só, eu quero isso, eu quero aquilo. Quem aqui, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Você já projetou algo na sua cabeça, você colocou uma ideia na sua cabeça, e não uma ideia difícil, uma ideia fácil. Só que aqui na hora de executar, não saiu do jeito que você planejou na sua cabeça. Com quem já aconteceu isso? Acredito que com todo mundo. Você colocou uma ideia na cabeça, olha, vou te dar um exemplo. Olha, amanhã, quer saber, amanhã eu vou fazer o seguinte, vou acordar cedo, eu vou ir no supermercado, e tal, vou fazer a compra, vou comprar isso e aquilo. Aí o que acontece? Na hora de acordar, acordou atrasado. Ou acontece de na hora de acordar cedo, você acorda, mas na hora de sair, teve um trânsito, não deu a hora exata que você queria. Ou, puxa, teve um problema no meio do caminho. E alguns contratempos. Ou seja, você planejou, colocou na sua cabeça, mas na hora de executar, não saiu exatamente do jeito que você queria. Então, por isso que você, a primeira coisa, tem que colocar um plano, tem que escrever o seu projeto. Jó 22:28 diz: se projetas alguma coisa, isso te sairá bem. Só não sairia para você ter dado glória. Se projetas alguma coisa, isso te sairá bem, e a luz ela brilhará em seus caminhos. Então o que ele está nos ensinando aqui? Eu preciso, eu tenho e eu devo projetar o meu plano. Eu tenho que escrever a visão. Amém? Repete e diga: eu tenho que escrever a visão. É o que está escrito em Abacuque. Escreve a visão. Por que hoje em dia, vou te dar um exemplo rápido, as pessoas estão tudo doentes com rede social? Por que as pessoas estão possuídas de dopamina? O que é dopamina? É o senso do prazer, da realização, da alegria, da felicidade, da recompensa. Aí o que ela faz? Ela fica o dia inteiro: nossa, eu preciso de uma mensagem.
E eu preciso de uma confirmação de Deus. Aí, em vez dela dobrar o joelho e orar, o que ela faz? Ela entra lá no Instagram, no TikTok, sei lá onde que ela entra, e fica procurando pastor pregando. Aí vem um monte de pastor falando asneira, coach. Nossa, o que ele falou é muito, muito bacana. E até ouve. E se colocasse pelo menos em prática, ia ser bom. Mas não, só ouve, nossa, é legal. Aí depois já ouviu outra pessoa. Aí depois já outra. Já esqueceu o que o primeiro falou. Já esqueceu o que o segundo falou. Por quê? Porque a sua cabeça quer uma recompensa e você quer ela fácil. Você não quer pagar o preço para ter essa recompensa. Você não quer sacrificar para ter essa recompensa. Você quer simplesmente que essa recompensa venha de forma prática, fácil e rápida. E você nunca vai conseguir enquanto você não apresentar diante de Deus qual é a sua visão, qual é o seu propósito, qual é o seu direcionamento. Posso ouvir um amém? Então, a primeira ordem de Deus: escreve a visão. Escreve aquilo que você almeja no seu trabalho, nos seus objetivos, nos seus propósitos. Escreva, coloca no papel, apresenta esse projeto diante de Deus, para que assim se torne bem sucedido. Amém? Um engenheiro, um arquiteto, antes da construção, ele faz o quê? Um projeto, ele planeja, ele se organiza, para depois começar a construção. Assim tem que ser eu, assim tem que ser você. Amém? Então, a falta da clareza da visão é o que impede uma pessoa de crescer. Impede a pessoa de crescer. Vou te dar um exemplo rápido aqui, posso? Posso mesmo? Pega para mim rapidinho ali 3 cadeiras de plástico, pode ser de plástico mesmo. Vou te dar um exemplo rápido aqui. Quem me ouve, diga amém. Amém. Vou te dar um exemplo rápido. Olha só. Quando você está com os seus olhos abertos, com a sua visão aberta, a visão se torna clara. Amém? A visão se torna clara. Mas agora, se você está com os seus olhos, sua visão fechada, vendada, você não consegue enxergar o que está em sua volta. É ou não é verdade? Então vou te dar um exemplo fácil aqui, ó. Vamos lá. Um exemplo muito prático. Aqui representa os obstáculos da nossa vida, amém? E o pastor aqui, ó, representa eu e você, amém? Aí vamos supor, o pastor está com os olhos abertos, e eu falo para ele: pastor, anda até aquela parede lá e passe pelos obstáculos. O que o pastor vai fazer? Ele vai passar, porque a visão dele está aberta, amém? Agora, tira esse terno aí, pastor, põe na cabeça, isso, põe na cabeça e tampe seus olhos, tá? Que você vai lá. E me ouve, diga amém. Aí, olha só, ele está com os olhos vendados e agora tem obstáculos para ele enfrentar, sim ou não? Sim ou não? Sim. Será que é fácil para ele chegar até lá? Hã? Vamos fazer um teste? Então vamos lá, pera aí, pastor, dá uma volta, roda aí, vai. Não é o Jequiti, mas roda, roda. Vai, vai, até ficar tonto. Eita, pastor, calma aí, segura aí, Rogério. Vai, agora anda em direção à parede agora, vai. Você está entendendo, senhor não? Agora quem consegue ajudar ele? Como que eu consigo ajudar ele? Fala aí, gente. Falando, conversando com ele. Pastor, vira para a esquerda. Mais para a direita. Vai reto, vai reto. Vai reto. Um pouquinho. Eita, pastor, misericórdia. Agora imagine eu falando vai para a direita e você falando vai para a esquerda. O que vai acontecer na cabeça dele? Uma loucura. Então uma pessoa, quando ela está sem a visão, é assim.
ela não consegue enxergar como ultrapassar as dificuldades, e ela fica como? Ela fica com a mente dela tentando ouvir alguma voz, alguma direção para conduzir o caminho dela. E terrível coisa é quando a pessoa quer ouvir uma voz, mas ouve a voz errada. A voz dos inimigos, dos opositores, daqueles que na frente sorri para você, mas por trás quer o quê? Te apunhalar pelas costas. Não, faça isso mesmo. A pessoa está para cair no abismo. Não, vai, continua, vai. Para ver a pessoa cair. Existem pessoas que se alegram em ver a sua visão dar errado. Existem pessoas que se alegram em ver você fracassar. O combustível dos opositores, o combustível deles é ver você fracassar. Mas nessa noite, Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou ajustar a sua visão, eu vou ajustar o teu propósito para o crescimento. Alguém crê nessa palavra em nome de Jesus? Obrigado, pastor. Olha onde você está, hein? Vamos lá. E aqui para concluir, você entendeu que o primeiro propósito é ter clareza na visão, amém? Repete comigo: clareza na visão. Se a pessoa não tiver clareza na visão, ela pode ir para todo lugar, mas ela não vai chegar no objetivo e no propósito que ela quer. Amém? Agora, a segunda coisa que eu quero falar, que é o que está escrito em Provérbios, quer dizer, no primeiro propósito da clareza da visão, em Provérbios capítulo 29, no versículo 18. Se você puder abrir a sua Bíblia e acompanhar, é muito importante. Provérbios capítulo 18. Olha só o que o Senhor nos ensina. Perdão, Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 18. Glória a Deus. Provérbios 29, versículo 18. O que está escrito aí? Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? O que é a profecia? A visão futura, ok? A visão, o projeto futuro, a visão. Então ele diz, não havendo a profecia, a visão, o povo se corrompe, mas o que guarda o que? A lei, esse é feliz. Por que essa palavra ela está sendo ministrada aqui? Porque onde não há visão, o povo perece. Compreende? Onde não há o direcionamento e a visão de Deus, o povo perece. E muitas pessoas, por não saber aonde elas estão indo, então é dificultoso, porque se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho que te apresentar para você serve. Qualquer pessoa que chegar com uma lorota, uma conversa fiada, consegue ludibriar sua mente e te enganar. É ou não é verdade? É o que acontece hoje em dia nas internet. Olha, quer ganhar dinheiro fácil? Arrasta para cima aqui, clica aqui, faz assim. Aí a pessoa cheia da dopamina vai lá e pum! Ai meu Deus, comprei um curso, comprei não sei o que lá, de tanto, e você não faz nada. Por quê? Porque essa é a intenção do diabo. Ainda mais agora, esse joguinho aí do tigrinho, você não cai no tigrinho não, que você vai virar um tigrão, tá? É verdade. Isso é furado, irmão. É o próprio Satanás. Ele dá com uma mão e toma com o quê? Com as duas. Não é com uma não, é com as duas. Ele dá com uma, mas ele toma com as duas. Ele te dá a sensação de premiação. Aí você vai lá e cai no conto do vigário, como todo mundo está caindo.
Eu já atendi pessoas que já caíram nessa armadilha e perderam 10 mil, 15 mil, 20 mil reais de uma brincadeira de joguinho. Está entendendo, senhor? É de revoltar, não é? Pois é, mas estão caindo. E é muita gente, muita. Olha para mim, a bênção de Deus, ela não vem de forma fácil. A Bíblia diz, irmão, que o trabalho, dinheiro fácil, existe um provérbio que fala assim, ó: aquele que conquista o dinheiro de forma prática e fácil, perdê-la-á e diminuirá a cada dia. Mas aquele que conquista com trabalho, ó, e suor, aumentará a cada dia em abundância. Então, irmão, eu estou na palavra. Amém? Não existe nada fácil. Toda jogada fácil é a armadilha do diabo. Tudo que é jogada prática e rápida é a armadilha do diabo. Como é que fica nos postes aí, ó? Eu trago o seu amor, eu trago o seu bofe em 7 dias. Se der errado, então eu devolvo o seu dinheiro. Aí a pessoa: ai meu Deus, o meu bofe 7 dias, meu Deus, eu vou lá. Aí quando chega lá, o que acontece? Nada. Aí ela fala: nossa, por que, pai, que deu errado? Aí o pai fala: Mizifi pagou muito barato para o trabalho, né? Mizifi tem que aumentar mais para os coisas ruins trabalhar. É assim ou não é? É assim ou não é, dona Celeste? Quem já veio de lá sabe como que é. Amém? Agora, como que é Deus? Aí Deus já é diferente. Ele fala: persevera, marcha, continua, não desista. Ele fala para nós orarmos sem cessar. Ele fala como aquela viúva que chegou diante do juiz iníquo, e todo dia aquela mulher batia na porta do juiz, que não temia nem a Deus e nem aos homens, e dizia: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Até que a hora o juiz falou: mulher, eu não aguento mais você vir aqui me importunar. Quer saber de uma coisa? Para mim se livrar de você, eu estou te dando vitória nessa causa, desaparece do meu caminho. Ela recebeu a vitória, porque ela perseverou. Irmão, se não houver persistência, não tem milagre. Então, visão clara é isso. É você saber realmente onde você quer chegar e projetar todas as oportunidades para chegar lá. Amém? Naquilo que você quer, tem gente que fala assim, ó: eu quero ser isso, eu quero aquilo. Mas a questão é: você já notificou quais são os obstáculos para você enfrentar? Ah, bispo, não. No primeiro eu já parei. Na primeira dificuldade eu já desisti. É assim que acontece. A primeira dificuldade as pessoas param. O primeiro obstáculo elas já desistem. Irmão, então você nunca vai conseguir chegar a lugar nenhum. Porque tudo aquilo que é propósito de crescimento requer de nós uma entrega e uma perseverança total. Amém? Requer uma renúncia, uma entrega. Agora eu vou falar a segunda coisa que lhe impede de crescer, que é o medo de sair da zona de conforto. Esse daqui é muito terrível. Mas eu já vou adiantando, porque o principal é o último, eu já vou falar. Mas vamos lá. O medo paralisa, nos impede de agir e de darmos um passo de fé. Repete isso comigo, digo: o medo paralisa, nos impede de agir e de darmos um passo de fé. O que é isso? O medo. O medo faz a pessoa estagnar. O medo faz a pessoa paralisar. O medo faz a pessoa só enxergar gigantes. Lembra do povo de Israel, quando se levantou o gigante filisteu de Gate? 40 dias aquele gigante afrontando o povo de Israel, e aquele exército que servia ao Deus vivo, em vez de avançar, eles estavam o quê? Recuando. A
fé, o medo, na verdade, o medo nos faz recuar. O medo nos faz ficar com o pé atrás. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, é ou não é? Eu já vi pessoas perder entrevistas de emprego porque tiveram medo de participar. Eu já vi pessoas com medo de enfrentarem uma conversa na mesa. Você está entendendo? Eu já vi pessoas paralisarem porque ela tinha que encontrar com uma pessoa que outrora, há um tempo, fez mal para ela. E aquele remorso, mágoa, rancor, o medo faz ela paralisar. Tem gente que por conta do medo se tranca num quarto. Tem gente que por conta do medo, ela para a vida dela. Para a vida dela. Então o medo paralisa a fé. A Bíblia diz que um dos maiores profetas da Bíblia, Elias, ele temeu a ameaça de uma mulher que era a Jezabel. E o medo fez ele entrar numa caverna, se esconder e pedir para si até mesmo a própria morte. Você entende? A fé o medo, ele paralisa a fé. O medo paralisa as nossas ações. O medo nos impede de dar um passo mais ousado para a nossa vitória. E como que eu venço isso? Sabe como? Diga como. Enfrentando. Não tem outro jeito. Não tem psicólogo, não tem psiquiatra. É enfrentar. Essa é a forma de vencer o medo, vencer a depressão, vencer a angústia, vencer tudo isso. É você o quê? Enfrentar. É você enfrentar. Essa é a única forma de você vencer o medo. Você está entendendo, sim ou não? Então, como que Davi venceu? Sabe como que Davi venceu? Ele disse: ninguém vai enfrentar esse homem que está gritando aí. Ele disse: mas eu vou, porque eu não vou com a minha força, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Quando o gigante filisteu viu Davi, ele zombou de Davi, deu risada de Davi. Você acha que Davi baixou a bola? Ficou com medo? Ele virou e falou: ô meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu enfrentei um leão para cuidar de uma ovelha, e eu rasguei o leão no meio e resgatei uma ovelha. Depois eu fui lá e enfrentei um urso, eu rasguei o urso no meio e salvei uma ovelha. Deus me deu vitória no leão, Deus me deu vitória contra o urso, e Deus vai me dar vitória contra você, meu amigo. Se você vai em nome do Senhor, você consegue vencer toda dificuldade. Como que eu venço o medo? Ativando a fé e enfrentando o medo. Só que, por favor, aprenda isso. Medo todo mundo vai ter. Agora o que você não pode é fazer o medo ter você. Você entende? Medo você vai ter, mas o que você não pode é ficar com medo de dar o passo da fé. O que você não pode é paralisar. Você não pode deixar o medo te estacionar. Você não pode deixar o medo daqueles o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer de mim. Vão achar isso, vão achar aquilo. Tem gente que não está trabalhando porque está com medo do que os outros vão pensar dele, vão pensar dela. Mas se eu começar meu próprio negócio, eu vou ter que começar a vender água no farol. O que vão falar de mim? Que se dane o que vão falar de você. Ah, mas aí eu tenho que bater de porta em porta para fazer unha. E aí, meu amigo, você está trabalhando. Ai, mas que vergonha. Ai, meu Deus, que ei, irmão, você não está se humilhando, não. Você está guerreando, você está batalhando, você está pelejando. Vai para cima, parte para cima, meu amigo. Porque Deus é com quem cedo madruga. Então, pelo amor de Deus, deixa de lado o que pensam, o que falam, o medo. Enfrenta, que o passo que você vai dar é de vitória. Diga: sair da zona de conforto. Vou te dar um exemplo. Jesus falou para os discípulos: olha, eu vou para o monte orar, mas vocês já vão indo no meio do mar. Eles entraram no mar afora e foram. No meio do mar, Jesus desceu do monte para orar, e estava um barco lá no meio do mar. O Senhor olhou e falou: olha, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Criador, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu posso fazer como eu fiz há tempos atrás: abrir esse mar aqui, o mar da Galileia, e ir andando ao mar a seco.
porém o barco vai o quê? Naufragar. Eu posso fazer um milagre desse barco voltar, retroceder, como eu fiz o povo em Piairote retroceder. Mas, para que saibas que eu sou Deus, alguém sabe como que ele foi até aquele barco? Andando por sobre as águas. Você está entendendo, irmão, o que Deus está falando aqui nessa noite? Deus está falando para você o seguinte: o que para você é impedimento, o que para você é impossível, para Ele tem poder de abrir caminho onde não tem, abrir porta onde não tem, abrir providência onde não tem. Não tem barreira para o Senhor, não tem obstáculos para Jesus. Se Ele for preciso abrir uma porta onde não tem parede, Ele abre. Abrir caminhos onde não tem caminho, Ele abre. Ele é o Todo-Poderoso. Ele diz: eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. Amém? Ele foi andando sobre as águas. Só que aí quando ele foi chegando perto do barco, o que aconteceu? Os discípulos se assustaram e gritaram: ai, meu Deus, é um fantasma. Eles acharam que o Senhor Jesus era o quê? Eu já estou se encaminhando para o fim. Eles acharam que Jesus era um fantasma. Aí o que o Senhor falou? Calme, sou eu, é o mestre. Aleluia. Mas mesmo assim todo mundo ficou como? Apavorado, sim ou não? Ficaram apavorados. Mas aí Pedro, eu amo isso que você fala assim, Pedro é tipo os membros da igreja Tabernáculo da Fé. Diga como? Não deixa o medo paralisar, não deixa o medo estagnar, não deixa o medo te acomodar. Aleluia. O que Pedro fez? Se é o mestre mesmo, então deixa ter eu contigo andando sobre as águas. Olha a ousadia. Deus é com quem é ousado, meu irmão. Você está entendendo? A Bíblia diz em Provérbios que os que provocam a Deus estão seguros, e Deus nas suas mãos lhe põe tudo. Dá glória. Vira para alguém e fala: você tem que ser um provocador de milagres. Você tem que provocar o seu milagre. Você está entendendo, sim ou não? Você tem que provocar, irmão. E como que eu provoco? Não deixa o medo de estacionar. Já vai lá naquela agência e já pisa naquele carro Bandeirantes lá, Pedro, e já fala: esse carro é meu, dá glória. Já vai naquele empreendimento, pisa lá, pega a chave da casa e fala: essa casa vai ser minha. Já vai naquela loja, naquela empresa, vê a porta fechada, bota a mão e fala: é aqui que eu vou abrir meu negócio. Você vai provocar o seu milagre. Você vai o quê? Amém? Você vai provocar o seu milagre. Muito bem. O que Pedro fez? Pedro, ousado, perguntou: se é o mestre, deixa eu ter ir contigo andando sobre as águas. E o Senhor falou o quê? Então vem. E Pedro, irmão, experimentou o sobrenatural quando ele saiu do barco. Vou conjecturar. Pedro experimentou o sobrenatural quando ele saiu do medo, quando ele saiu do comodismo, quando ele saiu da zona de conforto. Irmão, pelo amor de Deus, zona de conforto não gera milagre. Tem gente que fala: eu quero tudo estabilizado. Não peça isso. Estabilidade é morte. Quem já foi em um leito de um hospital sabe como é que é. O coração está batendo porque ele tem altos e baixos, altos e baixos. Se estagnou, se ficou ali, estagnado, ali mostra que aquela alma o quê? Já morreu. Deus te trouxe aqui hoje para dizer: você não está morto, você está vivo, e tem obra de Deus para a tua vida. Porque você está pedindo estabilidade, enquanto Ele quer te dar é uma vida abundante, meu irmão. Eu já disse isso daqui. Não tenha medo de sair da zona de conforto. Diga por quê? Porque é claro, é óbvio que quem tem visão de crescer vai encontrar no meio do caminho pessoas para querer te parar. Mas aí eu estou com medo. Então você não saiu da zona de conforto. Não tem que ter medo. Você não precisa ter medo. Sabe por que você não precisa ter medo? Porque se você está fazendo o que é certo, obedecendo a palavra de Deus e caminhando pela fé, pode ter certeza que a mão de Deus está contigo para te abençoar.
A mão de Deus vai estar com você em toda essa jornada. Só tem um detalhe: ou você anda contra o inimigo, e se você anda contra a luz, contra as trevas, se você é luz e anda contra as trevas, é óbvio que as trevas vai querer te parar, que as trevas vai bater de frente contigo. Tem gente que na jornada da vida dela, ela enfrenta lutas, aí ela fala: ai Deus, por que eu estou passando isso? Por que... Enfrenta, vai para cima, parte para cima. Sabe por quê? Porque se você baixar a cabeça, simplesmente o diabo vai aplaudir o teu fracasso, e se você enfrentar, os céus vão aplaudir a tua vitória. Então qual é o caminho que você escolhe? Da derrota? Sabia que o fracasso, uma pessoa bem sucedida e um fracassado, qual é o mais difícil? Você sabe qual é? Se eu colocar essa imagem aqui, ó, de um bem sucedido e de um fracassado, qual dos dois você acha que é o mais difícil? Tem gente que vai falar assim, ó, o bem sucedido. Não, o mais difícil é o fracassado. Viver uma vida de fracasso é difícil demais. Receber não na cara, ação de despejo, porta que fecha, e vai para lá, vai para cá, e falta condições, e luta aqui, e luta ali. Viver como um fracassado, que é difícil, mas viver como vitorioso, irmão, é glorificar o nome do Senhor. Amém? E não estou falando de coisas longe daquilo que você não é capaz. Será que eu sou capaz? Deuteronômio 30, versículo 14: a vida abundante não está longe de ti, está na tua boca e no teu coração. Então você precisa declarar. Provérbio 18: a morte e a vida está no poder da língua. O problema é que esse medo que você tem é tão grande que você abre a tua boca só para reclamar, só para murmurar. Ai Deus, isso, não tenho aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo, e esquece de chegar diante de Deus e agradecer aquilo que já tem. Está entendendo, sim ou não? Havia uma multidão, 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Já estou encerrando. E o texto diz que uma criança chegou com o quê? 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Aí Jesus pegou aquele pão, todo feliz, levantou para o céu e agradeceu. Oi, irmão, pode falar ou não pode? Era 5.000 pessoas, meu irmão. 5 pães e 2 peixinhos. Eu e o pastor, nós comemos em 2 minutos. A glória a Deus. É assim, ó, vapt-vupt. Sim ou não? Sim. Pois é, mas os 5 pães e 2 peixes, o Senhor falou: obrigado, meu filho, obrigado. E levantou para o céu e disse: Pai, graças te dou. Ele podia falar assim: Deus, isso aqui não vai dar, é 5.000 pessoas, Deus, não há condições, esse povo vai me apedrejar, Deus, eu vou morrer aqui, está faltando recurso. Mas não, ele não reclamou do que faltava, ele só agradeceu o que já tinha. Então pare de reclamar do que está faltando e agradeça aquilo que já tem. Amém? E levanta a mão direita e fala assim: ó, eu nunca vou dizer que está faltando, eu sempre vou declarar: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Quem pode bater palma e glorificar a Deus? Então difícil é viver essa vidinha que estão vivendo aí de reclamar, murmurador, reclamão. Irmão, Deus não aguenta mais você reclamar, meu irmão. Esse medo, essa zona de conforto está te paralisando. E o que eu tenho que fazer? Dar o passo da fé. Pedro, para experimentar o sobrenatural, ele teve que ter coragem, ó, de sair do barco, sair da zona de conforto, sair do comodismo, sair da aceitação dos homens. Ei, irmão, o sistema lá fora quer que você seja uma marionete para eles te manipularem. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer que você não depende de homens dessa terra. A tua dependência vem do céu, do Todo-Poderoso, que é o teu Deus, o teu Criador. Parte para cima e você vai ver o socorro chegar. Você vai enfrentar o medo ou não vai? Vai sair da zona de conforto ou não vai?
E tem que ser agora, hoje, nesse momento. E a última para encerrar. O que impede as pessoas de crescer? É fácil. A falta de comprometimento. A falta de ter compromisso. Põe aqui rapidinho. Mateus capítulo 25. E tem gente que acha que eu vou falar sobre secretão, seu santão, o santarrão. Não vou falar nada disso não. Não. Eu estou falando de princípios, comprometimento e propósito. Por quê? Porque servir a Deus é uma obrigação nossa sermos fiéis a Deus, amém? Sim ou não? Sim. Mas eu estou falando de comprometimento também no seu trabalho, comprometimento também com a tua família, comprometimento também com os propósitos que vêm na sua mão. Porque tem gente que não tem comprometimento no trabalho, chega atrasado e acha que o patrão tem que te entender. Não, ele tem que entender. Faz de qualquer jeito pelas coxas e o patrão tem que entender. É ou não é? Faz coco mole no horário do almoço, o patrão tem que entender. Olha para mim. Ninguém nunca vai crescer dessa forma. E vou provar para você agora. Então o rei dos céus será semelhante. Joga para mim no versículo que fala sobre a parábola dos talentos. Desce mais para baixo aí. Mateus capítulo 25, versículo 14. 5,14, isso. Olha aí. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos, ele confiou os seus bens. Olha como que está. Ele confiou o quê? Existem traduções bíblicas que falam sobre confiou-lhe os talentos. Aí olha o que diz o versículo 15. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1. Diga 5, 2 e 1. Aí olha o texto. Cada um segundo a sua própria o quê? Porque Deus nunca vai dar algo se você não é capaz de conduzir. Deus nunca vai te entregar algo que você não é capaz de o quê? Mas bispo, e essa dívida? Se você está com ela, Deus sabe que você pode resolver. Bispo, que absurdo só falar um negócio desse. Irmão, Deus ele vê potencial aonde você vê problema. Você é capaz de produzir o recurso necessário para solucionar todo o problema da tua vida. Olha lá. E então, vamos lá. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente. Ele ficou lá procrastinando, esperando. Foi imediato a negociar com eles e ganhou outros 5. Aleluia. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova, ou melhor, um buraco, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Por que ele escondeu? Alguém sabe? Medo e por não querer comprometer. Sabe aquelas pessoas que falam assim, ó, como é que é aquela linguagem lá, Claudiano? Eu quero uma confiança, eu quero uma estabilidade, né? Eu queria só um saláriozinho aqui, uma estabilidade, algo que eu possa confiar que todo mês vai ter. Sua visão vai mudar aqui hoje, meu. Coloca aí, aleluia. Coloca aí. Depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Olha o que o Senhor fez. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor, confiaste 5 talentos, e eis que aqui outros 5 talentos que ganhei. Verso 21. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel sobre o muito, te entre no gozo do teu Senhor.
Versículo 22. Aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiastes, e aqui tem outros 2 que ganhei. Verso 23. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, e sobre o muito entra no gozo do teu Senhor. Versículo 24. Chegando por fim o que recebera 1 talento, que é o mais fácil. O mais fácil, 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, e que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Aí olha o que diz o versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semei e junto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Versículo 28. Tirai-lhe, pois, o talento e dai, gente, por favor, preste isso aí, ó. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Meu Deus. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Misericórdia. Aí olhe para mim. Aí sabe aquelas pessoas cabeça fraca, avarenta, que quando vê a riqueza, a prosperidade, ou a abundância na vida de alguém, fala assim, ó: nossa, por que ele pode e eu não posso? Por que ela tem e eu não tenho? Sabe por quê? Porque essas pessoas enterram o talento que Deus dá. A pergunta é: o que você está fazendo com o talento que Deus te deu? Você está enterrando ou você está multiplicando? Você está enterrando ou você vai usar o talento que Deus colocou nas tuas mãos? Aí você pode perceber que aqueles que estão produzindo, ainda mais eles produzem, nunca lhes falta. Eles sempre estão agradecendo a Deus, eles sempre estão multiplicando o talento que Deus dá. Agora aqueles que não têm, além de não ter, está perdendo até o que não tem, e está vivendo numa dívida destruidora na terra, que está impedindo ela de caminhar, de progredir, de prosseguir. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: tem que haver comprometimento com o propósito. Se não houver comprometimento, como o servo negligente, ele recebeu o talento, mas ele disse o quê? Não vou trabalhar não, vou esconder, que aí depois eu pego e devolvo. Não, irmão, a hora de você multiplicar chegou. A hora de você produzir o trabalho em casa, na família, no amor, na comunhão, na integridade, na paz, na mansidão, chegou, e tem que ser agora. Está preparado para mudar a visão? Fique de pé.